Olá, pessoal! Professora Nayara de volta e a gente vai continuar falando sobre competência absoluta da Justiça do Trabalho. Paramos no inciso 2º do nosso artigo 114 da Constituição Federal, mais precisamente sobre greve, né? Então, vamos retomar aqui. Muito bem, então compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, né, as ações aqui relativas à greve. Então, quando a gente fala de greve, gente, a gente deve, inclusive, incluir as ações possessórias e ações indenizatórias que tenham a ver com a greve. Greve de servidores seletistas, empregados públicos e empregados de empresas privadas. Muito importante a gente lembrar, a greve do servidor estatutário não é aqui competência da Justiça do Trabalho. Muito bem. Então, quando a gente fala de greve, né, a gente só pensa mesmo no movimento ali, nos piquetes e tudo mais. Porém, a gente precisa lembrar que, às vezes, acontecem esbulhos, né, referente aqui à posse de determinados prédios, né, determinadas aqui propriedades. Então, quando a gente tiver uma relação possessória referente ao movimento grevista, essa ação possessória ela vai ser processada e julgada na Justiça do Trabalho, não é na Justiça Comum. Tá? Ações indenizatórias aqui também, decorrente do exercício do direito de greve, ações de obrigação de fazer também, se for aqui, tiver como objeto a greve, a gente vai ter competência da Justiça do Trabalho. E aí a gente tem uma súmula, né, do STF, súmula vinculante, inclusive, número 23, que vai nos dizer: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então, como eu falei para vocês, servidores públicos estatutários que estiverem em greve não é competência da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça Comum. Aí a gente vai ter a súmula 189 do TST, que fala: a Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade ou não da greve. Então, se aquela greve ela é abusiva, quem declara é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é competente para julgar ações penais, ainda que seja em decorrência do exercício de greve. A gente falou no bloco anterior que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Mais uma observação em relação à greve: o STJ entende que greve dos servidores públicos de âmbito nacional, que abranja mais de uma região da Justiça Federal ou que compreenda mais de uma unidade da federação, né, vai ser aqui julgada pelo TRF. E aí ainda temos também entendimento que dissídios de greve, né, no qual a gente vai ter a finalidade de declarar a abusividade ou não da greve, a competência, se exceder a mais de um TRT, vai ser competência do TST. As ações sobre representação sindical, inciso 3º do artigo 114. A gente tem a relação de sindicato-sindicato, sindicato-empregado e sindicato-empregador. Então, quando estivermos falando de um sindicato, mesmo que seja numa relação com outro sindicato, com o empregado ou com o empregador, a gente vai ter competência, sim, da Justiça do Trabalho. E aí a gente vai ter incluso, né, nessa representação sindical, federações também e confederações sindicais, certo? Claro, lembrando, sindicatos de servidores estatutários não é competência da Justiça do Trabalho. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, é o inciso 4º do artigo 114. Mandado de segurança que tanto tribunais como as varas do trabalho têm competência para seu julgamento, aí vai depender quem é a entidade aqui coatora. Então, por exemplo, um ato de um auditor fiscal do trabalho ou de um superintendente regional do trabalho, né, na interdição de um estabelecimento, você pode ingressar com mandado de segurança aqui numa vara do trabalho, a competência do juiz do trabalho. E aí a gente vai ter, dentro dessa delimitação
de mandado de segurança, se os forem atos, né, se a entidade coautora aqui é o ministro do TST, a competência é do próprio TST. Se a entidade coautora for juízes das varas ou aqui desembargadores de TRT e servidores, vai ser do TRT a competência para processar ICMS. E se for aqui autoridades que não estão ligadas ao judiciário trabalhista, mas que pertencem aqui a essas relações de trabalho, como auditores fiscais de trabalho, a competência da vara do trabalho. Muito bem. Habeas corpus e habeas datas também estão previstos no artigo 114, inciso 4º. Só que o habeas corpus ele acabou sendo mais difícil de incidência, porque a gente antes tinha a hipótese de prisão do depositário infiel. Só que aí, depois da súmula vinculante 25, isso se tornou inconstitucional, e aí acabamos, digamos assim, de perder uma hipótese, né, de cabimento de um habeas corpus dentro da seara trabalhista. A habeas data também é de difícil utilização, mas, por exemplo, se um órgão de fiscalização do trabalho nega informações aqui sobre algum processo administrativo a um empregador, né? E aí, diante dessa negativa, ele pode ingressar com habeas data na vara do trabalho. Conflitos de competência, inciso 5º aqui do artigo 114 da Constituição. Conflitos de competência aqui que vão ser suscitados aqui por juízes e tribunais, pelo próprio Ministério Público aqui do Trabalho ou pela parte interessada, seu representante. Então, é vedado aqui a parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência que a gente já estudou. E aí a gente tem um quadro sinótico aqui, um esqueminha, para vocês entenderem quem julga o conflito de competência. Se a gente estiver falando de um conflito entre uma vara do trabalho e uma outra vara do trabalho que estão ligadas ao mesmo TRT, né, ou um juiz de direito dentro daquela circunscrição do mesmo estado, a gente vai estar aqui direcionando esse conflito de competência para aquele TRT daquele estado. Mas, se a gente tem um conflito de competência entre dois TRTs, entre um TRT e uma vara do trabalho de outro TRT, ou varas de trabalhos de TRTs distintos, quem vai julgar esse conflito de competência é o TST. Se a gente estiver falando de um conflito de competência de um TRT ou vara, e um juiz de direito, um tribunal de justiça, um TRF, ou seja, a Justiça do Trabalho, seja como tribunal ou vara, litigando aqui num conflito de competência em relação a uma outra justiça, justiça comum, justiça federal, né? Quem vai julgar é o STJ. E se a gente tiver no polo aqui um conflito de competência no qual tem o TST, vai ser o STF, independentemente de quem está do outro lado. Se tiver aqui um possível conflito de competência em que envolva o TST, quem vai ser competente por ser uma corte superior, quem vai ser competente para definir esse conflito vai ser o STF, nossa corte máxima aqui. Inciso 6º, que foi também acrescentado pela emenda 45 de 2004, né? Inciso 6º do artigo 114, danos morais e patrimoniais decorrentes aqui das relações de trabalho. A gente tem a súmula 392 do TST, que fala: nos termos do artigo 114, a Justiça do Trabalho é competente para dirimir controvérsias referentes à indenização por dano moral, quando decorrente da relação de trabalho. E aí nós tivemos aquela súmula vinculante 22, que eu já trabalhei com vocês, né? Que fala: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrente de acidente do trabalho, inclusive aquelas que não possuíam sentença. E aí a gente tem aquela transferência dos processos sem sentença para a Justiça do Trabalho. Muito bem. Aqui é só para a gente ilustrar o que a gente já falou na aula passada, tá? Essa transferência aqui das ações
sobre acidente do trabalho antes da emenda 45 que não tinham sentença. As que não tinham sentença foram transferidas para a Justiça do Trabalho. As que tinham permaneceram na Justiça Comum, tá certo? E aqui, só em relação a... Quando a gente fala de acidente do trabalho, a gente, inclusive, vislumbra uma outra complicação, que é a questão previdenciária. Então, para a gente aqui, digamos, esclarecer, né, todas as dúvidas que possam aqui existir em relação a acidente do trabalho, a gente vai ter ações acidentárias que derivam do acidente de trabalho em face do empregador, é Justiça do Trabalho. Então, percebam, dano moral em relação ao acidente do trabalho em face do empregador é competência da Justiça do Trabalho. As ações acidentárias de acidente de trabalho em face do INSS é Justiça Estadual, gente. Muito cuidado, tá? Isso aqui é, digamos assim, uma peculiaridade. Muito embora algumas pessoas pensem que é Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia federal, quando a gente estiver falando de ações acidentárias, né, que tem a ver com acidente do trabalho, mas a ação, quem está no polo passivo é o INSS, a competência é da Justiça Estadual. E ações regressivas propostas pelo INSS em face do empregador por conta de algum não recolhimento, por exemplo, né, de contribuições previdenciárias, aí vai ser Justiça Federal, porque quem está aqui no polo ativo é o INSS, e aí ele atrai a competência para a Justiça Federal. Outras competências aqui. Se o Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, né, aplica multa a uma empresa e ela quiser anular o auto de infração, deverá ajuizar ação na Justiça do Trabalho. Se o juiz do trabalho condenar, por exemplo, ao pagamento de 13º e de horas extras, deverá executar de ofício as contribuições sociais incidentes sobre tais verbas. Não inclui contribuições ao Sistema S, SESC, SESI, SENAC. Pela CLT, a Justiça do Trabalho é competente para executar de ofício as contribuições sociais incidentes sobre todas as sentenças trabalhistas, sejam elas condenatórias, homologatórias ou acordos ou declaratórias da relação de emprego. Para o TST e o STF, não cabe à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais incidentes sobre as sentenças declaratórias do vínculo de emprego, mas apenas sobre as sentenças condenatórias e homologatórias de acordos trabalhistas, súmula vinculante 53 do STF. Então, muito importante aqui a gente saber essa observação. E também a gente vai ter aqui o inciso 9º, né, do artigo 114, que vai trazer outras controvérsias. E aí a gente pode ter, dentro dessas outras controvérsias, cadastramento de PIS, indenização pelo não fornecimento de guias de seguro-desemprego, complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado, direito fundado em quadro de carreira e salários, né? Descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Então, todas essas ações, gente, elas têm aqui competência da Justiça do Trabalho, certo? Então, muito bem, a gente chega ao fim aqui desse bloco, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai analisar a competência relativa da Justiça do Trabalho. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!